Galera, o Botafogo entra em campo visando a liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que perdeu a liderança para o Flamengo e agora joga contra a equipe do Atlético Goianiense. Jogo que vai ser nesse próximo sábado. O jogo vai ser no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Partida marcada para 8 horas da noite. O Botafogo tem o mesmo número de pontos do Flamengo, sendo que o Flamengo, tem um saldo melhor do que a equipe do Botafogo. As duas equipes têm o mesmo número de vitórias, 12 vitórias, né? E a equipe do Botafogo precisa vencer e torcer para um tropeço do Flamengo para poder reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Botafogo tentando se recuperar. Botafogo também que empatou na Copa do Brasil, né? Agora busca a vitória no Campeonato Brasileiro para poder retornar à liderança do Brasileirão. Empate ali na Copa do Brasil, mas claro, disputando ponto a ponto a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Tá tudo certo nessa sexta-feira ensolarada por aí, Roberto? Tudo certo, Bruno. Beijo pra você, Mari, Breiler, também pro fã de esporte. Amanhã o Botafogo entra em campo contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Você lembrou, vem de empate na Copa do Brasil e o Botafogo não vence há 3 partidas. É o pior momento de Arthur Jorge no comando, essa instabilidade desde que ele chegou ao clube. Mas está longe de ser uma crise, vale a gente reforçar que nessa sequência de 3 jogos são 2 empates e uma derrota. Mas essa instabilidade vem justamente em um momento importante para o Botafogo. Essa sequência pesada que terá nesse mês de agosto. São 8 jogos marcados, 2 decisões pela Copa do Brasil e também Libertadores. E como você trouxe, Campeonato Brasileiro está ali na parte de cima da tabela. É o vice-líder, tem 40 pontos, mesmo número de pontos que o Flamengo. E nesse mês de agosto terá também o Flamengo pela frente. Então vai ser um mês que vai determinar aí a temporada, a gente pode dizer assim, desse Botafogo. E o técnico Arthur Jorge quer conquistar todos os títulos. Pelo menos foi isso que o atacante Matheus Martins, de 21 anos, que chegou ao Botafogo com um contrato até 2028, pertencia ao Udinese da Itália, falou sobre o treinador. Quando ele foi perguntado, qual título você prioriza e tal, aí ele virou e falou, olha, o Arthur Jorge quer conquistar todos, a gente sabe das dificuldades, mas esse é o discurso dentro do elenco, então mostra que ele não vai priorizar nenhuma competição. Por falar então no atacante Matheus Martins, ele chega agora nesse Sport Center, fala desse convite do Botafogo e que não tem pressão em cima dele não. Lembrando que o Júnior Santos está machucado, desfalca o time por pelo menos 3 meses e ele pode jogar também ali na posição de Júnior Santos. O Matheus Martins chega então agora no Sport Center. Muito feliz de estar no Botafogo, né? Tá chegando para vestir essa camisa gigante do futebol brasileiro e mundial, né? Logo quando surgiu essa oportunidade esse projeto que o Botafogo me apresentou, de estar voltando ao futebol brasileiro. Não pensei 2 vezes, fiquei muito feliz, fiquei contente, né? E por mais que foi uma negociação difícil com a própria Udinese, durou mais de 2 semanas, estava em pré-temporada também, estava torcendo para que tudo desse certo, né? Acho que pressão não vai ter muito, né? Porque, como eu disse, com 18, 19 anos já estava jogando no profissional do Fluminense. Então, espero fazer o meu papel, vou ajudar da melhor forma possível. Onde o Arthur Jorge achar que eu devo jogar, eu vim para ajudar o Botafogo. Fica a expectativa, então, se o Matheus Martins será relacionado para essa partida contra o Atlético Goianiense. Botafogo treinando agora na parte da manhã e deixa o Lonier 2h15 da tarde para viajar para Goiânia. Para esse jogo contra o Atlético Goianiense, nenhum jogador suspenso. Arthur Jorge, então, com força máxima, fora, claro, os machucados, mas nenhum atleta, então, suspenso para essa partida. Bruno. Beleza, Roberta, obrigado, viu? Vamos lá pro Flamengo agora, porque o Flamengo vem também equilibrando o elenco nessas partidas importantes. Muitos jogaram naquela partida contra o Goianiense, todos, claro, em campo também. Galera, então é isso. O Botafogo vai buscar a liderança do Campeonato Brasileiro no jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. Lembrando, o Atlético Goianiense é o último colocado da tabela de classificação. A equipe também vem impulsionado, né, após empatar com o Vasco na Copa do Brasil. Então o Botafogo tem que abrir o olho para poder não perder ponto nesta rodada. Já que o Flamengo joga, o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo vencer esse jogo, o Flamengo pode aumentar
para 3 pontos, o número de vantagem para o Botafogo. E o Flamengo tem um jogo a menos e pode ampliar ainda mais a vantagem sobre a equipe do Botafogo. Então o Botafogo precisa entrar bem contra a equipe do Atlético Goianiense para poder continuar bem no Campeonato Brasileiro e continuar na briga também pelo título do Campeonato Brasileiro. Acredito que o Botafogo vai entrar na briga pelo Campeonato Brasileiro até o finalzinho, né? Já estamos no segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro. Eu acredito muito que esse time do Botafogo tem tudo para poder brigar pelo título até o final do Campeonato Brasileiro, né? Temos muitas equipes ainda que estão na briga pelo título, mas eu acredito muito nesse time do Botafogo, galera. Lembrando, né, que o Botafogo vai com força máxima, né? Alguns jogadores que estão lesionados, né, que vai ficar de fora, mas poupar não vai ser o caso, né? O Arthur Jorge não vai poupar jogadores contra a equipe do Atlético Goianiense. Ele entende que a equipe do Botafogo precisa vencer, precisa dos 3 pontos para poder alcançar o Flamengo, né? Mas para isso também precisa torcer para um tropeço do Flamengo. Um empate ou uma derrota coloca a equipe do Botafogo na liderança, caso o Botafogo vença a equipe do Atlético Goianiense, né? O Botafogo tem essa missão de vencer o Atlético Goianiense. Na minha opinião, galera, vai ser um jogo um pouco difícil. O Atlético Goianiense é uma equipe que, quando joga em casa, é uma equipe muito enjoada, né? Sabe que dá trabalho, né? O Vasco foi jogar lá pela Copa do Brasil, teve dificuldade. Eu acredito que o Botafogo também deve ter um pouco de dificuldade, mas se você olhar os números, o Botafogo é favorito nesse jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, né? E essa é a minha visão, não tem como o Botafogo não ser favorito. O Botafogo é a equipe que tá brigando pela ponta do campeonato, é uma equipe muito forte, tem tido uma regularidade muito boa, é claro. Perdeu, tem gente que vai falar, Botafogo tem tropeçado um pouco nos últimos jogos, normal, galera. Oscilação vai ter. Todos os times têm oscilação dentro do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está passando por um momento de oscilação. Flamengo vai passar por um momento de oscilação. O Botafogo também não é diferente se acontecer 2 empates seguidos e tal. Tem que ter paciência, porque o Campeonato Brasileiro de pontos corridos é isso aí. É o campeonato de regularidade. É muito difícil você ver um time liderando o campeonato do início até a última rodada. Acontece, né? O Botafogo, se tiver que oscilar, tem que oscilar agora e embalar na reta final, porque não pode no final do campeonato, porque quando você oscila no final do campeonato, você acaba perdendo o campeonato de bobeira, igual aconteceu no passado com o Botafogo. Mas eu acho que não é o caso desse ano. Eu acho que o Botafogo esse ano tá muito mais maduro, tá com outra mentalidade. John Textor também tá cobrando os jogadores. Você vê que esse ano não tem aquele oba-oba, esse negócio de ficar postando coisas, zoando um ao outro antes de ser campeão. Tem que zoar quando for campeão. Isso que o Botafogo tem que fazer. Porque você começa a fazer gracinha antes, acaba desandando a coisa. Então acredito que esse ano a postura do Botafogo é outra. E o técnico também é outro, um técnico que consegue muito bem gerir essa equipe. Eu acredito que o Botafogo tem tudo para poder conquistar o título do Campeonato Brasileiro, mas lembrando que tem outras equipes que estão na briga também. Temos São Paulo, temos Palmeiras, temos o Flamengo também, que é o líder, né? Então a briga não vai ser boa. E para o Botafogo ser campeão, o Botafogo vai precisar manter uma regularidade muito boa até a última rodada do Campeonato Brasileiro.